Olá, tudo bem? Eu sou Érica de Limeira, estado de São Paulo, e sou do NEP Luz e Caridade. E do livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, vamos conversar hoje de mais um capítulo ao qual a gente usa bastante no nosso dia a dia. E o nome do capítulo é Falar. E Emmanuel, ele cita uma passagem de Mateus, o capítulo 5, o versículo 37, e diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, Jesus. E ele também cita o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. O capítulo 10, para a gente se lembrar, é o Bem-aventurados os misericordiosos. E no item 16 da indulgência, ele diz assim: Espíritos, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E vamos a Emmanuel. Falar. Falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário. E ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram o impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre natural. Homenageia igualmente, com a tua compaixão respeitosa, os que resvalam em queda moral. Escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estupim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada a reposição de equilíbrio, mas deve ser dosada, como fogo, quando trazidos ao refúgio doméstico para execução da limpeza, sem que, por isso, tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga à sombra de ontem os calhaus que te feriram, as pedras do caminho. A noite já passou na estrada que percorrestes, e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem. Quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem vê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar. E renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mãos cheias em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passas, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Bom,
Emmanuel é maravilhoso, né? E ele é muito direto, franco e está sempre preparado para nos dar uma lição, mas um conforto, uma atitude realizadora. Quando ele nos conclama a falar, ele fala, primeira frase, falando construímos. Mas veja bem, vamos fazer a referência de uma casa. Com o que a gente constrói? A gente constrói com pedras, com o cimento, a gente constrói com madeira, depois no final a gente vai colocando telha, por dentro a gente coloca os acabamentos e também tem canos e tudo mais. Bom, se falando construímos, quais são os instrumentos da nossa fala? Com o que nós estamos construindo aquilo que a gente fala? Se a gente construir com pensamentos negativos, com a maledicência, se nós construirmos a nossa fala com aquele pesar, com aquela tristeza, com aquelas pedras do nosso caminho, onde nós vamos chegar? O que nós estaremos construindo? Então ele já inicia o texto pedindo assim, não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia. Por que o corrosivo? Porque a gente falando mal, a gente vai corroer. Mas é diferente de a gente imaginar que estamos corroendo alguém. Mas, na verdade, corroemos a si próprios, porque nós somos espíritos em construção. Então a nossa fala, na verdade, ela corrói, ela enche de zinabre, aquela cor verde daquele, como ele fala, do azinhavre da queixa, aquela cor, aquele ferrugem que o nosso espírito vai tornando. Então, onde estará a luz? Se nós continuarmos com essa palavra corrosiva. Daí ele nos conclama assim, na sabedoria do tempo, para que a gente pode falar na bondade de Deus e na sabedoria do tempo. Hoje, por exemplo, aqui em minha cidade, amanheceu um dia meio chuvoso, um pouco friozinho, mas assim, um tempo tão gostoso, as árvores parecem que estão tão aliviadas de um tempo tão seco, um calor. Então a gente pode comentar, mas não, às vezes a gente fala, nossa, mas está frio hoje, nossa, mas que dia foi para fazer isso? Eu não estava esperando, justo hoje vai chover? Faz 2, 3 meses que não chove. Naquele dia que chove, a pessoa vai reclamar. Então, Emmanuel, ele fala para a gente, cuidado, deixa de queixa, pensa nas reminiscências alegres. Quais são as nossas reminiscências alegres? Procura, você vai encontrar dentro de você. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Olha, gente, hoje estamos passando por um momento difícil das nossas vidas. Nós estamos passando, para a nossa geração, um dos momentos mais difíceis, pelo menos em relação à nossa sociedade como um todo, se não individualmente, porque tem pessoas passando momentos mais e menos difíceis nesse momento da pandemia do coronavírus, mas estamos passando por um momento sui generis, que nós nunca atravessamos antes. Então, nesses momentos, nesses lances difíceis, nós precisamos analisar, mas sempre com um ponto de vista de otimismo, de esperança. E nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que Jesus está sendo tão certeiro dentro das necessidades que se apresentavam para os nossos espíritos. E se nós estamos vivendo nesse momento, é porque tinha um motivo, não é mesmo? Bom, mas Emmanuel, ele fala, não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário. Às vezes a gente precisa falar de uma fatalidade, mesmo porque nós não podemos não reconhecer que está acontecendo, por exemplo, mortes ou pessoas doentes, situações difíceis. Olha, é melhor a gente usar máscaras, porque a gente está precisando se defender e defender os outros de nós mesmos. Então a gente tem que citar um momento difícil para que a gente possa enfrentar com realidade a situação.
mas jamais somente citar, jamais mergulhar dentro daquele problema sem ver aquele sol, aquela esperança depois de tudo passado. E ele diz: se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste. Mas lembra que o estupim é suscetível de ser apagado. Então, e eu acho interessante ele colocar que mesmo o fogo dentro da casa, o fogo, nós não precisamos cozinhar com fogo. E a gente vai até o fogão, liga, acende lá o fogão, tem um gás encanado, graças a Deus, graças à evolução do ser humano. Mas a gente não precisa colocar fogo na casa inteira para fazer uma refeição. Então, mesmo o fogo, que tem toda a capacidade de incendiar, ele pode ser dominado. E ele faz uma referência à nossa fala. Então, a nossa fala pode ser vigilante. Então, inclusive, Joana de Ângeles, ela fala assim, o falar retamente fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade e amor, impulsionando as criaturas para a frente, para o bem. Ou seja, Joana também fala do falar, o falar retamente, o falar com capacidade de desenvolvimento da sociedade, do ser humano, de si próprio. E ela diz que o falar produz vibrações de paz, ou não, dependendo do que a gente fala. E Emmanuel fala assim pra gente: larga à sombra de ontem os calhaus que te feriram. Esquece essas pedras do caminho. Elas ajudaram você a pavimentar o caminho que você está seguindo. Utilize-as para isso. A noite já passou, ele diz. Então, o que vem depois da noite? O sol, aquela luz inapagável, que é a luz do Cristo, aquela luz imperecível. E diz assim: conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição. E olha, hoje em dia, com as redes sociais, nós verificamos quanto o falar por meio da escrita, ou mesmo as próprias lives, as conversas, quanto falar que está vendo hoje em dia, mas quanto falar em vão muitas vezes, porque não podemos deixar de citar o que tem se feito, por exemplo, em relação à política. Se você vai contribuir, você fala, mas o que é contribuir? Contribuir para quê? Simplesmente para falar mal daquele time que você não concorda, daquele político que você não gosta. Isso não quer dizer muita coisa. Eu acredito que nós podemos sempre nos enriquecer com a palavra. Com a palavra, o sim, sim, não, não. O que é o sim, sim, não, não? Eu estive pensando, acredito que quanto mais nós estivermos em Cristo, quanto mais nós estivermos cheios, edificados por este conhecimento que chegou até nós, nós vamos estar preparados para falar o sim e o não necessário para aquele momento. Nós sempre teremos essa capacidade. Então, quando Emmanuel ele começa o texto falando construímos, e ele termina falando, ilumina a palavra. Então, é uma palavra que temos que construir, mas é uma palavra iluminada, é uma palavra que deixa compreensão, amor, e nunca vai se deixar prejudicar a harmonia de alguém. Já pensou produzir vibrações de paz por meio das nossas palavras? Eu tenho bastante dificuldade de falar. Às vezes a gente fala demais. Às vezes, porque a gente não sabe exatamente a medida, a gente fala de menos. Acredito que quando nós estamos cheios da palavra edificante, nós
saberemos utilizar a palavra correta naquele momento, principalmente no momento da dificuldade. Eu acho que a gente é tudo muito fácil. Por exemplo, aqui estou estudando o Evangelho, lendo sobre Emmanuel, então fica fácil conversar com vocês. Mas e se alguém chega e me ofende? Qual seria a minha reação? Então, aquela parte que tanto nos é exaltado na doutrina espírita, do conhece-te a ti mesmo. Pois por que conhecer a si próprio? Conhecendo-nos, conhecer a si próprio vai nos ajudar a usar a palavra correta na hora certa. Porque quanto menos nos conhecemos, mais perto de explodir, como o estupim. Então a pessoa chega perto da gente, fala uma coisa, é como se ele já nos incendiasse. Incendiasse e de dentro de nós sai o quê? Um estouro, porque nós estamos cheios de pólvora. Então qualquer faísca pega fogo. Quanto mais a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente pode aprender até mesmo a nos compreender, porque nos compreendemos, compreenderemos o próximo. É impossível compreender alguém se não nos compreendermos. E Joana fala que as palavras enriquecem o caráter, elas dulcificam o coração e iluminam a vida. Já imaginou o que é enrijecer o caráter? Por que enrijecer o caráter? No sentido da gente ter aquele caráter inabalável. Porque a pessoa sem caráter, como é difícil quando a gente encontra pessoas totalmente sem caráter nas nossas vidas, no momento profissional que a gente vive. Mas as palavras têm essa capacidade de dulcificar. Ela tem a capacidade de dulcificar o coração e, por tabela, iluminar a vida. Agora, as boas palavras fazem isso. O que fazem as más palavras? As más palavras entorpecem os sentimentos, deformam a conduta e matam os ideais de enobrecimento. Então, o que é essa palavra sim e o que é essa palavra não? O que a gente pode falar da boa e da má palavra? Vamos estar preparados para darmos esta palavra de conforto quando ela for necessária. Orar para Deus nos preparar por estas horas, essas horas que estão chegando tão perto. Os tempos são chegados e nós estamos preparados efetivamente para espalhar a palavra do bem? Que estes tempos estejam realmente chegados dentro de nós e que nós possamos espalhar esta palavra iluminada de Jesus por onde nós passemos, mas principalmente sem a pretensão de ensinar. Como diz Emmanuel aqui, achei muito legal, porque muitos de nós, espíritas inclusive, acreditamos que por estarmos instruídos, que é tão recomendado por Kardec, estamos preparados para simplesmente ensinar, sendo que muitas vezes nós não fazemos a nossa própria lição de casa. Eu acho que ensinar vai ser verdadeiro a partir do momento que aquilo que a gente está falando, a gente efetivamente está tendo como ação na nossa vida. Que nós podemos estar cada vez mais perto do sim, sim, não, não. Que nós podemos estar cada vez mais perto de acreditarmos verdadeiramente na capacidade que tem o Evangelho, a boa nova de edificar as nossas vidas. Muito obrigada a vocês que me ouviram e principalmente a Emmanuel e todos os amigos que nos trazem tão boas palavras e tão reconfortantes. Vamos em frente com muita vontade firme e luz no coração. Assim seja.